Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Hoje estamos gravando numa sexta-feira, depois do feriado, então hoje não tem hora para acabar. Pois é, e estamos com cerveja justamente por causa disso, porque a gente não vai precisar trabalhar no dia seguinte. Tem treino, né? Você tem treino amanhã, Você também. Eu também tenho. A gente vai correr juntos 16K. amanhã? 6 da manhã? Que hora que você vai chegar lá? 6 da manhã eu tô lá. Você vai me puxar? Vamos, 5h15, 5h10? 5. Fechado. 5? 5. Então tá 5 bom. Pronto, dá pra ir? Dá pra ir. Fabião, quem trouxemos hoje aí? Hoje cara, você não tem problema de errar o sobrenome. Cara, eu já não erro o sobrenome. Você já conhece o cara faz uns 10 anos. Cara, já. a gente tá trazendo o terceiro médico do esporte, né? Terceiro médico do esporte. Guilherme Dilda. Tem uma ordem de preferência ou não? Não. Então tá bom. Zero. Não tem, né? Hã? Não tem, né? Não tem, senão eu vou ficar me dando mal com um, com o outro aqui. Aí você vai ter que puxar o saco do Doc. Você sabe que um tem ciúmes do outro, né? Tem? Tem Mas os dois ciúmes. acabaram de gravar o Flow junto lá, cara. Um vai, o outro chama o outro. Como é que é? A minha dúvida é se quem tá melhor, se é o Dilda ou o Doc. A pergunta que não quer calar dentro da Care Club, qual podcast é melhor? Se é o Movimento em Foco ou se é o Estema? A Care Club, pra quem não sabe, ela se polariza entre os adoradores do Estema e os adoradores do Movimento em Foco. E aí? Então, O bom é que não tem, assim, eles falam de fisioterapia, movimento, não sei o quê, e a gente só fala a besteira. gente só fala besteira. Então A não gente somos se compete. concorrentes. Não somos concorrentes. Eles são muito, muito nichados. A gente fala pra todo mundo aí. Não, e assim, mas a dúvida que eu tinha é quem foi melhor, se é o Doc ou o Dilda, porque o Doc primeiro veio aqui pra depois ir no Flow, e o Dilda primeiro foi no Flow pra depois vir aqui. Eu tenho certeza que o Igor lá assistiu primeiro o Estema pra saber o que ele ia perguntar pro Doc, e a gente assistiu o Flow Sports Clube pra ver o que a gente ia falar pro Dilda, Com pra certeza, não perguntar com alguma coisa. A ideia Não, da groselha. vida é que a geração que vem sempre ultrapasse a geração que passou. Então, o Gustavo é de uma geração mais velha, eu imagino que eu tô um nível à frente dele. Sensacional. Pô, então é isso, a gente vai falar um monte de groselha. Se vocês quiserem saber uma coisa um pouco mais séria, assistam lá o Flow Sports Clube, que o Dilda foi com o Gustavo, que vai falar muita coisa sobre futebol. A gente vai falar também sobre futebol Vai aqui. falar, com Dilda certeza. acabou de chegar do Santos, né? Literalmente, estava em Santos, subiu e veio direto pro Veio Estema. direto pro Estema aqui e vamos trocar uma ideia aí. Obrigado, Gui, Obrigado por por ter ter vindo vindo aí. mesmo. Valeu, eu que cara. agradeço o convite. Eu tava incomodando já vocês, não vão me chamar. Tô tentando fazer o meu jabá. Finalmente vocês me chamaram. Esperaram eu ir no Flow pra me chamar, mas tudo bem. Exato. Eu O aceito. O nosso objetivo é trazer todos os médicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Exato. A gente vai, pô, imagina, porque é aquele negócio. Alguém deu credibilidade, porra, a gente pode chegar em qualquer outro médico, pô, a gente gravou com o médico do Palmeiras, com o médico do Santos, a Aninha ela teve que desmarcar, mas vai ser a médica do Corinthians, que também vai vir, vou aproveitar Thiago vai aqui chorar. pra dar uma reforçada. Não, eu vou vir com a camisa do Corinthians. Não, eu mandei vai pra assinar. ela, eu falei, pô, sério mesmo, Aninha? Porque ela marcou, aí, marcaram o treino, não sei o quê, a gente tinha marcado sexta-feira retrasada. Ela falou, marcaram o treino, não vou conseguir, vamos remarcar. Eu falei, porra, a gente trouxe o médico do Palmeiras, vai trazer o médico do Santos. Não, o Gui também, né? Era pra ter vindo na segunda. Aí falou, o Bustos marcou o treino lá, não sei o que, não vou conseguir. Eu tentei falar com o Bustos, tem um podcast pra gravar, os caras são de um nível acima, mas não deu certo. Tudo bem, tá liberado. Gui, bom, vamos tentar entrar um pouquinho no assunto do podcast aqui. Eu sei que você é o melhor jogador do futebol da medicina esportiva, artilheiro do time. Quero saber como é que o esporte entrou na sua vida, assim, se é desde criança, jogava bola ou fazia outra coisa, como que foi isso aí? O futebol sempre presente, sempre. Minha mãe fala que quando eu era criança, eu sempre estava ou com o livro, ou com um violão de brinquedo, ou com uma bola. E eu acho que é o que me acompanha até hoje. Gosto de ler, gosto de música e gosto de esporte. Acho que com 4 anos eu comecei a treinar futebol. Eu tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho, e ele já treinava, e aquele negócio, olha pro irmão mais velho, quer ser igual, e queria jogar futebol. Então, desde os 4 anos eu comecei a jogar, mas sempre gostei muito de esporte, todos os esportes, já assisti todos os esportes, mas praticar mesmo na minha infância, adolescência, foi o futebol, foi aquilo que me moveu e acho que me formou como pessoa também. Assim, os valores do esporte, né, ajudam a formar a pessoa. Você é lá do Rio Grande do Sul, né? Eu costumo dizer que eu sou
gaúcho de nascença, mas catarinense de formação, digamos assim. Eu ia falar que eu achava que você era de Santa Catarina. Eu nasci em Erechim, no Rio Grande do Sul, mas eu morei minha vida inteira em Balneário Camboriú. Na verdade, meus pais já moravam em Balneário Camboriú, foram pro Rio Grande do Sul só para eu nascer, só para poder dizer que eu sou gaúcho, chato, e aí voltaram para Santa Catarina e vivi sempre em Santa Catarina. Agora já tô 8 anos aqui em São Paulo, mas sempre em Santa Catarina. Você fez medicina lá, ou não? Fiz lá. Eu morava em Balneário, tem uma cidade do lado que se chama Itajaí, né, que é uma cidade também grande. Tem um porto, não é? O porto de Isso, Itajaí. tem o porto. Se eu não estou enganado, é o 3º maior porto do país. E tem faculdade de medicina em Itajaí, então eu acabei fazendo minha faculdade de medicina lá. Fui o último a ser chamado. Acho que a última pessoa da lista de chamada fica muito mais feliz do que a primeira pessoa, porque é a última e não tem mais ninguém. É aquele golzinho nos 45 ali, nos acréscimos. Comemora muito mais do que o gol no primeiro minuto. Com certeza. Eu sei que a família do Dilda tem um restaurante top lá também em Balneário. Em Balneário. Boa, quando a gente for lá pro Iron Man, a gente tem que ir lá no restaurante. Cara. Tem que parar em Balneário, porque eu era em Floripa. As pessoas costumam confundir. A gente lá de Floripa. No caminho para. Isso. Cantina, tem que descer em Navegantes, pegar um carro ali. É uma cantina, não é? É uma cantina. Cantina de Meus pais têm um restaurante de comida italiana. Puta, eu já melhor galeto do sul do país. Como é que é? Melhor galeto do sul do país. Olha, já fez o marketing, já. Já fez o marketing. E aí, jogou bola de criança, então, e foi federado, alguma coisa assim? Como que foi? Lá é muito mais comum o futsal do que aqui, né? Tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul, o futsal é muito mais forte, assim. Então, eu sempre treinei mesmo futsal. E aí, jogava campeonato estadual, jogava campeonato regional. E fui nessa, assim, gostava bastante e ia bem, né? A gente ouve das outras pessoas, a gente vê que a gente tá saindo bem. Só que eu acho que esse é um dos pontos que eu vejo assim da minha vivência com categorias de base e da minha vivência como atleta na época, que quando chegou ali pelos 14, 15 anos, eu jogava fora, eu jogava em Jaraguá, e aí eu fui convidado para treinar. E nesse processo eu comecei a ver que às vezes eu não queria treinar, eu queria ir pro shopping, sabe? Tava turma de amigos, ia pro cinema, namoradinha. Aí eu comecei a falar, cara, se eu tô balançado para ir treinar e eu tenho a opção de ficar aqui, ficar com a minha turma, e eu acho que isso não é para mim. E seguir o outro caminho. Bom, vou estudar então e vou seguir o caminho dos estudos. E hoje eu vejo, assim, com a vivência do esporte, né, com categorias de base, que esse é um grande diferencial das pessoas que chegam. Muitas vezes elas não têm alternativa. Elas só têm aquilo para mudar a vida delas e da família, né, e de todas as pessoas que estão ao redor. Então, eu acho que nesse processo é aquilo ou aquilo. Elas precisam seguir em frente da maneira que for. E aí tem que abrir mão, né, dessa outra parte. Exato. E as pessoas que têm uma condição melhor, né, elas acabam optando, e aí você na maioria das vezes opta por um caminho que parece mais fácil, né? Porque naquele momento você gosta mais. Mas eu lembro muito do episódio do Cássio, né? Que ele também falou a mesma coisa. Ele chegou num ponto que ele estava na base do Guarani, e daí ele falou, cara, puta, ele viu as condições do alojamento lá no Brinco de Ouro lá, e puta, ele falou, cara, eu no máximo vou ser uma série B do Paulistão, tipo, não é pra mim isso, eu não sou muito bom, né? E aí foi quando ele também decidiu também pro lado de assim, estudar eu vejo que que é muito difícil de saber até onde tu pode chegar, né? Então o Cássio talvez naquela época não fosse um cara fora da curva, talvez virasse, mas pagar pra ver é a opção ali na hora, né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos tinha um torneio chamado Moleque Bom de Bola, lá em Santa Catarina. E era um torneio estadual, mas para jogar no torneio eu precisaria estudar numa escola pública. E para minha mãe, impensável isso, né? Meu pai normalmente gosta que o filho vá pro esporte, tente. Meu pai até pensava, mas minha mãe, não vai. Os estudos são probabilidade, mais né, de dar certo. Assim, são escolhas, né? E você com 14, 15 anos não tem maturidade também para saber o que é melhor para o seu futuro. Você vai muito pelo que seus pais
Sim. te orientam. Né? E antes de ir para a medicina do esporte, assim, primeiro indo para a medicina, né? Seus pais falaram que tem um restaurante, né? Por que você foi para a medicina? Por que você escolheu a medicina? Você tem tios, primos? Não, na minha família ninguém era médico, mas a minha turma do colégio, eu tinha 4 grandes amigos e os pais dos quatro eram médicos, né? E não sei, eu acho que por eu ter sido criado nesse meio, eu acabei me identificando muito. É uma coisa que para mim é familiar. Eu me identifico muito fácil. Lógico que tem aquela questão de ser prestativo, de gostar de estudar, de gostar do tema, mas assim, eu acho que isso moldou um pouco o caminho que eu ia seguir, sabe? De ter convivido nesse meio desde que eu tinha 6, 7 anos. Então, isso para mim foi muito fácil. E aí, lógico, é um caminho que traz um retorno? Sim, é um caminho que traz um retorno. Mas é um caminho que exige dedicação, é um caminho que você precisa entender, precisa se doar. E não me arrependo nem um pouco. Assim, para mim é muito fácil me dedicar para as pessoas, ajudar as pessoas. Então, eu acho que foi mais ou menos por aí. Você prestou medicina de cara, assim, já? De cara. Eu prestei medicina na Univale, que é a faculdade particular que eu fiz, na Federal de Santa Catarina, na Federal do Rio Grande do Sul e antigamente era Fundação, hoje eu acho que mudou o nome, mas também é uma universidade pública do Rio Grande do Sul. Assim. Então eu fui para essas 4 e falei, não, é medicina que eu quero, então é nisso que eu vou focar. Legal. E durante a faculdade jogou alguma coisa? Jogava. Porque como eu estava em casa, eu fiz a faculdade em casa, né? Era cidade vizinha. Eu era sócio de um clube, então eu sempre jogava futebol, né? Dos sócios lá do Itamirim. E jogava também na faculdade, entre os cursos da faculdade. Eu lembro que tinha uma rivalidade grande com a educação física, né? A medicina contra a educação física. Mas uma coisa que é muito diferente no sul daqui é a questão do intermédio, né? Eu vejo que eu me impressionei quando eu cheguei aqui. As pessoas treinam de fato pro intermédio. Elas vão pro intermédio para competir. Lá não, porque tu pensa, eram 32 alunos por semestre, né? Na faculdade que eu fazia. Então isso dá mais ou menos umas 380 pessoas. Ia pro intermédio umas 80, 100. E assim, quantos esportes tem, né? Então a mesma pessoa que jogava futebol, fazia atletismo, jogava tênis, times, né? Ia pra festa. Isso é igual na física. Isso é igual na física, cara. Eu me identifico com essa turma aí. Não, teve uma vez que a gente jogou fantasiado com a uniforme, era a roupa da festa fantasia ainda. Uma loucura. Chega fora direto. Mas aqui no intermédio, cara, tipo, imagina, entra 100 aqui na USP, cara, são 6 anos, tem 600 pessoas. Fora a galera que ainda vai ficando, né? Então putz, muita gente, eles levam muito a sério. Né? As pessoas que entram, elas precisam entrar em algum esporte, pelo que eu entendi até aqui. Esporte pouco usual, assim, né? Tipo, beisebol, cara, tem um puta time de beisebol, polo, né, cara, as coisas assim. E quando você entrou, já tinha residência em medicina do esporte? Porque é recente, né? A residência começou em 2007 e eu entrei na faculdade em 2008. Então eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu peguei o guia do estudante, né? Tinha lá todas as especialidades possíveis dentro da medicina e uma delas era a medicina do esporte. E naquilo eu li e falei, interessante, medicina do esporte. Mas foi isso, porque justamente a residência era muito nova. Então, a gente não tinha contato. Mas o que é medicina de esporte? E naquela época parecia algo muito distante e eu não queria entrar na faculdade já escolhendo a especialidade que eu gostaria de seguir, até porque eu sei que isso fecharia portas. Então, eu falei, bom, tá lá, talvez em algum momento isso volte. Durante a faculdade, eu não tive contato nenhum com a medicina de esporte, nenhum. Passou algumas especialidades passaram pela minha cabeça, assim, então... Geriatria, radiologia, medicina da família. E aí, quando eu estava chegando no último ano da faculdade, tinha um ex-aluno da Univale que fez medicina do esporte na Unifesp, que é o Bruno Cardoso. Não sei se vocês conhecem, talvez o Fábio conheça. Da Winner, não é? Isso, da Winner, da clínica em Florianópolis. E aí eu fiz contato com ele, gostaria de entender um pouco mais, de conhecer, quero fazer meu optativo em medicina de esporte, se for possível. Aí, mas ele já era... Ele já tinha acabado a residência. Já tinha feito a residência. Isso. E aí ele falou para mim, não, acho que dá para fazer aqui na Unifesp.
Aí no meu optativo, no último ano, eu vim pra Unifesp, fiquei uma semana na medicina do esporte, falei, não, cara, é isso mesmo. Isso aí. É isso. Aí você já começou a ver eram poucas faculdades que tinham, né? Era o que era a Unifesp, a USP... Residência, Unifesp, a USP e tinha no Rio Grande do Caxias. Sul também, né? Caxias. E Botucatu teve, depois por um momento ficou sem. Aí você aplicou pra todos? Aí eu apliquei USP e Unifesp, eu não apliquei Caxias. Falei, não, eu acho que as coisas acontecem em São Paulo, eu preciso ir para São Paulo. Essa era a minha visão. E aí a segunda fase da Unifesp era no dia da minha colação de grau e eu era o orador da turma. Então eu falei assim, cara, não vou fazer a segunda fase da Unifesp, que era a que eu queria. Né? A princípio era a que eu conhecia, que eu falei, não, é essa aqui que eu vou fazer. A USP eu não conhecia nada, não tinha informações. Falei, bom, só tem a USP, então se eu passar vai ser na USP e eu vou fazer a USP. A USP. Isso. Aí eu decidi fazer a USP. Bom, era a prova que eu tinha. Imaginei, a universidade é uma universidade muito boa, provavelmente a residência também vai ser. E aí comecei a ir atrás de pessoas da USP. Eu consegui contato com alguns médicos do esporte que estavam fazendo a residência e que já tinham terminado a residência. Me falaram super bem. Falei, bom, então vamos por essa mesmo. Vamos fazer a segunda fase da USP e vamos ver o que vai acontecer. E aí acabei passando. Eu até já estava com um trabalho engatilhado lá em Santa Catarina. Eu ia para uma cidade interior, ia trabalhar num posto de saúde por 1 ano, até para fazer um pé de meia, para pegar um pouco de experiência, para saber se era realmente a medicina do esporte, né? Vai que a gente muda de ideia. E aí acabei passando e falei, não, vamos entrar, vamos fazer. Você é de que turma lá? Da residência? Da residência, eu comecei em 2014, começou em 2007, 8ª turma, né? Tá. Eu pensei que era um pouco antes. Você lembra com quem que você conversou lá para saber do curso? Eu conversei com o Leonardo Iral, conhece? Parceiro do Fábio. O Léo já está convidado, já falei com ele. Ele me ligou, inclusive, vou falar aqui, ele me ligou hoje é sexta, na quarta-feira. Falou, pô, posso falar com você? Ele queria saber sobre podcast também, que ele tá com uma ideia de fazer um podcast de medicina do esporte e tal. Ele queria saber nosso investimento aqui, que a gente... Investimento de risco. De risco. Foi o maior investimento de risco que eu fiz aqui. Mas já teve retorno já, cara. Tá tendo, né? E o Léo é um cara que a gente conta sempre com ele nos cursos nossos para dar principalmente primeiros socorros no esporte, essas coisas. Ele vem lá para dar pra gente aí. O Léo... por coincidência, foi o preceptor do meu primeiro ano da residência, né? E falei com o Gustavão também, que era da primeira turma, até porque me falaram, tem um pessoal que é daí da tua cidade. Mas, na verdade, eles tinham feito Univille, que é de Joinville, e eu tinha feito Univale, que era Itajaí, mas tudo perto, assim. Aí eu conversei com o Gustavão, conversei com o Felipe Hart também. É o Felipe. Hoje todos muito bem e me indicaram o caminho. Falaram, não, vai que vale a pena. O Felipe tá em Aspetar, no Catar agora. Chato, né? Acabou de chegar lá. O Felipe é um cara tecnicamente muito bom, muito diferenciado, né? Assim, ele tava no COB, ele passou por um serviço, se eu não estou enganado, na Holanda, que ele ficou um tempo estudando. Assim, ele é muito bom, muito bom. Felipe, eu convidei ele para dar uma aula pra gente, para aprimoramento. Vai ter que ser à distância, né? Porque ele tá lá de lesão muscular, então ele vai participar. E o Gustavão é um amigão, assim, tipo, amigo de vir aqui em casa, de quando vem para São Paulo. A gente, quando foi em Balneário também, que teve um evento, foi quando eu conheci o Bruno. O Gustavo, que meio que organizou, era alguma coisa regional lá de Santa Catarina. E o Léo também foi, a gente foi em Balneário, e aí o Gustavo organizou, o Bruno tava lá, e aí foi quando eu conheci o Bruno, assim, de ver ele mesmo pessoalmente. Mas Santa Catarina tem uma leva boa aí, tem uma safra boa de lá. E eu queria voltar para lá, eu sempre quis voltar para lá, porque a qualidade de vida lá é muito boa. Então a minha ideia era, faço a residência e volto. Aí São Paulo, cara, disso acontece. São Paulo mas é o que você falou, mas foi o que você falou, gente, cara. São Paulo é o que é onde acontecem as coisas, né? E aí... Bom, estamos chegando aí, né? Então, residência, daqui a pouco vamos chegar em Palmeiras, né? Profissional, vários títulos, Santos. E aqui, Estema. Estema, que é isso, cara, sendo coroado aqui no Estema. E durante a residência de medicina esportiva, assim, o que você foi aprendendo, cara? Tipo, você terminou a medicina e como que foi moldando o guia médico do esporte, assim? Cara, assim, o primeiro ano da residência de medicina do esporte é um ano muito clínico, né? A gente roda muito com a clínica médica, um pouco com a pediatria, e acho que faz sentido, né? Porque como médicos do esporte, nós somos médicos generalistas, então a gente precisa entender um pouco
de tudo, né? E nesse primeiro ano a gente forma essa base, que talvez poderia ser formada junto com a medicina da família, porque é muito similar. E primeiro ano, então, é isso. A gente tem reuniões semanais de conteúdos de medicina do esporte, mas sem vivência prática. Eu falei, bom, preciso de alguma vivência prática. Tudo que ia aparecendo, que precisava de voluntário, eu falava, não, eu vou. Não ganhava nada, mas eu quero estar porque eu quero ter a experiência e depois eu vejo o que eu quero fazer. Nesse primeiro ano de residência surgiu a proposta de entrar na base do Palmeiras como um estagiário, que seria, na verdade, um médico que ia complementar a escala, ia cobrir os furos. Chamaram eu e o Sérgio Pistarino, não sei se vocês chegaram a conhecer também, era residente no mesmo ano que eu. Mas eu comecei a ver que a exigência na base do Palmeiras ia ser maior do que eu estava disposto a despender. Assim. Por que isso? Porque eu ia ter que perder alguns momentos de estágio da residência para estar na base do Palmeiras. Eu falei, não, eu preciso formar minha base antes para depois ir para esse ambiente, né? Porque se eu começo a perder o ambiente de aprendizado só para estar na prática, pensando no mercado de trabalho, cara, aí não faz muito sentido eu estar na residência, então. E aí eu comecei a olhar dessa forma e falei, não vou entrar no Palmeiras, não. E aí fiquei na minha. Continuei indo em todas as oportunidades de vivências, assim, rugby, natação, ginástica, atletismo, tudo que era possível alguém ir, eu ia. Porque a nossa carga horária na residência ela não é uma carga horária tão extenuante. Então, te possibilita estudar, te possibilita trabalhar fora e ganhar um dinheiro a mais, dependendo da sua necessidade, e te possibilita também viver essas coisas. Então, meu primeiro ano foi basicamente isso. Assim. E onde que ia ver esses outros esportes aí? No Pinheiros, lá, em outros clubes? Assim, como a residência é muito nova e o campo naquela época era muito pequeno, hoje já é um pouco maior, mas ainda pequeno, as oportunidades elas corriam nos grupos de WhatsApp, enfim, os preceptores, né? Eles falavam, olha, a gente precisa de alguém para isso, né? Quem pode? Eu sempre ia, tudo que eu podia eu ia, assim. Então, o primeiro ano foi formar a base. Eu pensei, o primeiro ano é formar a base, e estudando muito, lendo muita coisa, porque como eu não tinha vivência prática ainda, né? Era muito pouco, era só esses momentos, sábado, domingo. Falei, bom, preciso de teoria, então. Aí no segundo ano, a gente começa a rodar um pouco mais em medicina do esporte, na residência. Roda com a ortopedia, roda com a reumatologia, começa a aprender um pouco mais, algo até um pouco mais aplicado ao que a gente vê hoje no dia a dia. E aí surgiu um novo convite para entrar na base do Palmeiras. Eu estava na metade do R2. Eu falei, bom, eu acho que agora... Como o R3, que é o terceiro ano, ele é basicamente de prática, eu falei, bom, se eu estou acabando o segundo ano, eu vou ter a prática no terceiro ano, aí eu já começo agora. E aí eu comecei. Eu lembro que eu comecei na base do Palmeiras, eu acho que era agosto ou setembro. 2 meses depois... O Gustavo Maglioca me mandou mensagem, olha, eu quero que você venha aqui para a gente conversar. Isso para mim e para o Rodrigo Broqueto, que está no Santos comigo, que passou pela base do Palmeiras comigo. E aí quando a gente chegou na clínica, ele propôs para a gente de sermos fellow da Care Club. Tinha uma ideia inicial, né, de estudos dentro da Care Club, que ainda está sendo aprimorada, mas que a gente continua mantendo com alguns residentes. Que era mais ou menos ganhar uma bolsa, estar no Palmeiras e estar vivenciando o ambiente da Care Club. Né? O Gustavo já via que a Care Club ia crescer e que ia precisar de gente. De mais médicos. Só tinha ele de médico na Tava época. Ele e a Karina tava saindo. Então ele falou, bom, eu vou precisar de mais gente, eu vou precisar formar essas pessoas. Tinha uma unidade só. Tinha uma unidade só. E aí nisso eu e o Rodrigo nos olhamos e falamos, não, vamos, lógico, é o que a gente quer. Vivência dentro de consultório e vivência dentro do esporte mesmo, de alto rendimento. A gente topou e começou. Né? Esse convite já tinha surgido para outros residentes que não tinham comprado a ideia. Aí eu olhei e falei, cara, o Gustavo é um cara muito fora da curva, é um cara que abre mercado. A locomotiva, como diz o Cássio, né? Vamos com ele que as coisas vão surgir. E foi. Aí no R2 eu entrei. No Palmeiras e na Care.
E no Palmeiras, como foi, assim, começar a ter esse contato com o atleta mesmo, né? Por mais que não seja totalmente profissional, já é a molecada, pô, querendo, almejando isso. Como que é lidar com essa... Tipo, a reflexão de, puta, é isso mesmo que eu tava buscando, né? Desde que entrou na residência da medicina do esporte. É muito legal, porque, como eu falei, o futebol estava presente desde os meus 4 anos. Sempre gostei, via ali no... sempre assisti e gosto de dar meus pitacos e entender tudo que está acontecendo. Respiro muito esse mundo, assim, né? E aí, estando ali, vivenciando aquilo ali, várias vezes eu me olhava e falava, caramba, tô aqui, né? Eu não sei até onde eu vou, mas eu consigo ver até onde eu cheguei até aqui e as coisas estão acontecendo muito rápido. E foi muito legal, porque a formação de base, né? Tu vê os meninos sendo formados do sub-11 até o sub-20, chegando no profissional, e tu participar disso é muito legal. E a categoria de base, ela serve para formar profissionais também, né? Não só os atletas, mas muitos profissionais na vivência do Palmeiras que eu tive, que estavam comigo na base, depois eu fui encontrar no profissional. Então, assim, isso mostra que é uma formação de carreira realmente ali dentro, né? Foi algo até que eu falei no Flow. Dos médicos da base do Palmeiras, hoje a gente tem médico na equipe principal do Botafogo, na equipe principal do Red Bull, na equipe principal do Atlético Paranaense, na equipe principal do Palmeiras, tem 2. Pode citar na os equipe caras, principal Caião, do Santos. Vitor. O Caio no Botafogo, o Vitor e o Giba no Palmeiras. E o Gustavo também, que entrou mais numa parte de coordenação da base, mas também participou. O Putinelli no Atlético Paranaense, o Carlão no Red Bull, eu e o Rodrigo no Santos. Aí no Corinthians tem o Michel, que fez residência em medicina do esporte, tem a Aninha. Então, assim, você vê, cara, realmente a medicina do esporte, ela tem seu espaço, ela vai conquistar seu espaço. E tem conquistado, né? Porque, cara, antes você via os médicos do esporte, era ortopedista, né? Nos clubes, assim. Agora tem a especialidade de medicina esportiva, que é muito mais do que você olhar só ali, né? Uma fratura, uma lesão de estrutural. Eu acho que tem espaço para os dois, né? Tem espaço para os dois, com certeza. Como nós estávamos conversando antes, assim... No Santos eu levei um ortopedista junto comigo, no Palmeiras também tem. Acho que todos os clubes acabam tendo isso, no Corinthians tem, no São Paulo tem. Mas a medicina do esporte, ela complementa isso, né? O dia a dia, a interação com a nutrição, com a fisiologia, com carga de treino, com a fisioterapia, lesões musculares, são coisas que assim, a gente vê muito na nossa residência, que eu acho que a ortopedia não vê tanto. A ortopedia vê muita parte de traumatologia, né? De trauma. E muita coisa articular, eu vejo assim, né? A parte muscular não se tem quase na residência de ortopedia. Só vocês pensarem nos cenários que a ortopedia, né? Que os residentes aprendem. Alguma coisa. Quase não chega a lesão muscular ali, né? Mas a gente sendo da área, né? A gente vê você meio que... A gente considera até você meio que da primeira geração, assim, porque é tão nova a medicina... Não, a medicina do esporte, né? Assim, se você pegar... Não tem tanto antes, né? Sim. Talvez umas 5, 6 turmas antes de você. Então, é a geração que está meio que abrindo o mercado. Hoje é muito natural, assim, pelo menos no nosso meio a gente ouvir falar de médico do esporte, de ter um gerente de saúde e tudo. Mas eu acho que vocês fazem parte, né? São responsáveis por essa... até divulgação, né? Justamente nesse tipo de programa, igual o Stema, ele tá crescendo aí. Mas, por exemplo, o Flow, vocês tiveram, cara, você pega os cortes, a gente tava vendo os cortes de vocês. Cara, tem corte do Dilda com 70 mil visualizações, falando de um trechinho específico, de como é que é o manejo clínico ali, das situações clínicas. Então, isso tudo ajuda, entre aspas, popularizar ali, né, o papel do médico do esporte. Com certeza, assim. A medicina do esporte, antigamente, ela era vista como uma subespecialidade, né? Então, era o cardiologista que trabalhava com cardiologia do esporte, ou o ortopedista trabalhava com ortopedia do esporte. Poucos eram aqueles médicos que usavam a medicina do esporte como uma área de atuação principal, né? Normalmente era uma subespecialidade. Foi até algo que eu me deparei quando eu fui entrar, assim, quando eu fui fazer a residência, falei, não, realmente é isso, mas espera aí, eu preciso saber onde eu estou pisando, né? Deixa eu entender um pouco mais. E eu fui atrás e eu vi que não era tão difundido, que as pessoas não sabiam exatamente o que fazia, né? Eu lembro que eu conversava com meu pai e muitos colocam a questão financeira em jogo, né? Ele sempre está preocupado com isso.
Pô, filho, mas oftalmo é uma especialidade tão legal também. Não, pai, mas a medicina do esporte... Tem um pouco risco, né? Bastante consulta. Olha que legal, né? Na radiologia. Aí eu falei, não, mas é por aqui que eu quero ir. E mesmo que a gente tenha crescido muito e que para o nosso meio já seja muito difundido, para a gente já é muito fácil dizer sobre isso, para a maioria das pessoas não é ainda. As pessoas não sabem o que faz o médico do esporte direito. Eu ouvi o podcast da Rafa, né? E a Rafa falou bastante sobre isso, né? Sobre a atuação do médico do esporte. Tanto que ganhou uns 10 pacientes, né? 10 pacientes. Inclusive, Rafa, paga nós. 10%. Então, assim... E vejo hoje muitos recém-formados na medicina ou estão se formando, vindo buscar informação comigo no Instagram, por WhatsApp, por contato, também para entender como é. Não, mas como é o mercado, mas como atua. Então, assim, se nem dentro da medicina não se sabe exatamente o que faz, imagina fora. Na população. Então, eu acho que a gente, nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que eu sou de uma primeira leva que ainda está fazendo, né, o crescimento da especialidade. Eu acho que a especialidade de medicina do esporte, ela tem um campo muito fértil ainda, mas pouco fertilizado, digamos assim. Então tem muito para atuar, tem muito, cara. Mas precisa explorar. O tanto de modalidade, o tanto de... Agora, tô vendo muito no futebol feminino, as meninas lá também, a Débora, a Ana também, a Paulinha... Cara, tipo, tem muita coisa. Imagina as outras modalidades, ginástica, vôlei, né? Então tem muito ainda para ser explorado. Os profissionais, cara, vão galgar muito ainda. E se a gente considerar que a medicina do esporte é medicina do exercício e do esporte, né? Isso falando de esporte, dos clubes e dos esportes, mas falando do exercício como ferramenta de saúde, eu acho que é o principal, é o que a população mais inteira precisa. Né? Até a pergunta que eu queria fazer, que diferença que você vê assim em relação ao esporte de alto rendimento, né? No Palmeiras, no Santos, para a população que você atende na clínica ali, o atleta amador, ou às vezes um cara sedentário, né? Que está querendo começar a mudar o estilo de vida, como que tem que manejar de forma diferente, como que é isso? Eu acho que a expectativa do atleta amador que busca rendimento é aproximar aquilo que acontece no alto rendimento para ele. Né? Então ele espera isso, ele espera... Tem o Guilherme Marangoni, que é um paciente que faz maratona, o cara é engenheiro, enfim... E a gente tem um grupo lá multidisciplinar, né? Tem 2 físios, tem o físio de reabilitação, o físio de reeducação, tem o ortopedista, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem o treinador de força, tem o médico do esporte, tem o treinador de corrida. Então, eles querem isso, né? Eu vejo que o atleta amador que busca rendimento, ele quer isso. Mas eu acho que o principal é tentar trazer saúde para o atleta amador. E eu acho que uma grande diferença em relação a isso é que muitas vezes o atleta de rendimento, ele vai priorizar o rendimento em vez da saúde. E com o amador, com a pessoa que pratica exercício, a gente tenta priorizar sempre a saúde e depois o rendimento. Embora a gente entenda algumas loucuras que eles gostem de fazer e às vezes a gente compra a ideia, mas buscando a melhor saúde dentro daquilo. Mas dá para você manejar, né? Igual eu tô nesse grupo do Gui Marangoni. Você é um dos participantes. Eu sou um dos participantes. Eu já atendi ele há muito tempo, hoje não atendo mais. O Bessa já atendeu todo mundo que eu atendi que tá na cara há bastante tempo. Já passei com o Bessa. Ele só fica espiando lá no grupo. Tal, não, mas eu tô ainda lá e ainda dou uns pitacos e tal. Mas é bacana, né? Assim, ele manda um treino e aí cada profissional dá um pitaco. Ele tem a nutricionista, tem o médico do esporte, tem o treinador, o fisioterapeuta. Mas é um pouco disso, né? Tipo, por exemplo, dando um exemplo, né? O Guilherme, mas poderia ser qualquer um. Se ele tá sentindo uma dorzinha ali num ciclo para maratona, faltando 3 meses, você pode chegar para ele e falar, cara, fica umas 2 semanas, 3 semanas parado, deixa dar uma acalmada, faz uma bike. Para um profissional, muitas vezes isso daí, na verdade, na maioria das vezes, se estiver dentro de um campeonato aí, é impossível você falar isso, né? Você vai ter que arrumar um jeito de manejar de outra forma ali, né? Mas... eu consigo ver muito isso, né? A medicina do esporte, assim, ela vai buscar a pessoa estar na melhor condição física ativamente o mais rápido possível, né? Seja no esporte de alto rendimento ou não. Lógico que no esporte amador a gente consegue ter
a gente consegue ser um pouco mais conservador, até porque aquilo ali não é o principal da vida dela, né? Foi algo que o Marcos Paulo falou também no podcast, assim. Olha, tá ouvindo, hein? Eu vou e volto no do Santos todo dia, cara. Eu já ouvi todos os podcasts de vocês e do Movimento em Foco, porque eu não vou polarizar isso aqui. Não vai ficar com ciúme. Franco, Rafa, Cássio aí, não vão ficar com ciúmes. E o Marcos Paulo falou, cara, se tu quer fazer uma maratona, tu não tá preparado, tá bom, corre e caminha também, né? Porque tu tem a tua vida fora, tu tem teu trabalho, tu tem tua família, valoriza isso também, né? Então, no esporte de alto rendimento, não, é o esporte que é o que conta mais, né? Então, a gente, às vezes, precisa... a gente precisa pesar mais o risco e benefício das situações. Eu diria assim, que com o amador a gente consegue ser mais tranquilo para não correr riscos. No esporte de alto rendimento a gente precisa correr um pouco mais de risco. Gui, e você participou da Copa do Mundo, Olimpíadas, aquele ciclo que teve de voluntários, tudo? Você participou? Isso é uma coisa legal. Agora eu lembrei. Quando eu passei na residência da USP, eu estava pensando se eu ia fazer ou não por conta daquele trabalho que eu tinha arrumado no interior de Santa Catarina. E eu falei, bom, eu vou fazer porque em 2014 tinha a Copa do Mundo, em 2016 tinha as Olimpíadas no Brasil. Falei, cara, a residência de medicina do esporte provavelmente vai conseguir alguma coisa, né? E foi o que aconteceu. Assim, em 2014 a gente acabou trabalhando na Copa do Mundo e muita gente trabalhou em campo, né, para atender, entrar com a maca, caso fosse necessário. Eu trabalhei nos postos de saúde de atendimento ao público mesmo, né, a torcida. Mas quase não trabalhava, atendia 6, 8 pessoas no máximo, assim, durante um jogo, mas conseguia assistir o jogo inteiro. Então, cara, eu estava presente em todos os jogos que aconteceram lá na Itaquerão. E o que tinha? Neoquímica Arena. E o que tinha lá? Era, tipo, como alcoólico? Na grande maioria das vezes era isso, cara. Eu acho que teve uma fratura de punho que o cara tava bêbado, caiu. Mas a maioria das vezes era dor de cabeça ou náusea, coisa assim. Coisa básica. Isso na Copa. Isso na Copa, né? E aí, nas Olimpíadas, era como voluntário. E aí eu fui como voluntário, eu caí no badminton. Eu falei, cara, voluntário no badminton, legal, cara. Será? Aí eu entrei em contato com eles e pedi, gostaria de algo um pouco mais abrangente e tal. E aí eu consegui mudar para a policlínica de atendimento dos atletas mesmo, né? Então eu fiquei trabalhando na Vila Olímpica. Então eu tinha contato com todos os atletas que estavam circulando pela Vila Olímpica e atendia os atletas ali. Lógico que cada delegação vem com a sua equipe médica, então acabava que as delegações mais organizadas demandavam muito pouco, mas algumas delegações, principalmente de países africanos e alguns países asiáticos, leste europeu, às vezes vem com 1 ou 2 médicos, né? E o médico tá em campo e a pessoa precisa de atendimento. Então vinha na policlínica para ser atendido. Entendi. Então isso era muito legal, cara, porque a gente tinha contato com pessoas de todos os lugares do mundo. Assim. E de alto nível, né? E de alto nível. Deve ter sido uma Olimpíada. Foi... Quem que você viu assim? Talvez você não tenha atendido, mas quem que você viu passando? O Bolt dentro da policlínica. Bolt, Aí ele tava no auge, né, cara? Foi super legal, assim. Mas, cara, muitos atletas de vôlei da seleção americana, né? Porra, animal. Foi muito legal. Animal demais. Tá e aí, como você foi parar depois disso, você foi parar no profissional do Palmeiras? Não, mas antes ainda tem. Quando você foi pra seleção brasileira, você ainda estava na base. Que você foi. Quando você foi. Eu fui pra seleção brasileira feminina enquanto eu estava na base. Eu atendi, eu fui em algumas convocações. Na verdade, assim. Estavam recrutando alguns médicos residentes para ajudar nas convocações, porque a seleção feminina estava em Itu, num hotel treinando, que era algo permanente que eles chamam, e aí não tinha como o médico ficar lá 30 dias, 40 dias seguidos, então eles estavam recrutando residentes para ir para lá e ficar alguns dias. Então, nessa oportunidade, eu acabei indo para lá e ficando alguns dias. Mas a seleção brasileira sub-17 aí foi em 2019. Aí você já estava Eu já estava no profissional, porque eu subi para o profissional do Palmeiras em 2018. Então, eu entrei em 2015, no final de 2015 na base, como estagiário. Então, eu entrei na base do Palmeiras em 2015, no final de 2015 como estagiário.
2016 eu acabei a residência, fui de certa forma efetivado. 2017 eu virei coordenador. 2018 o Gustavo me chamou para ir para o profissional do Palmeiras, mas ainda coordenando a base. Então 2018, Entendi. 2019 eu fiquei nesse meio de campo entre base e profissional, e aí 2020 eu fiquei só no profissional do Palmeiras. E como é que é a convocação para a seleção, assim, independentemente de ser feminino, masculino? Porque do jogador a gente sabe que fica todo mundo na expectativa ali, quem que vai convocar. Como é que é pro departamento médico? Você recebe uma ligação? Isso, como é que é? Me ligaram, né? O médico que é o responsável por convocar os médicos da seleção de base da CBF me ligou. Como chega o meu nome, eu não sei, é difícil dizer. Acho que é por indicação, provavelmente, né? Assim, seja indicação do treinador, indicação de alguém que passou por lá. Não sei se foi pelo Gustavo, não sei se foi pelo João Paulo, que é coordenador da base do Palmeiras, Você mas não sabe de alguma forma o nome chegou lá. Aí você recebe uma ligação. Aí me ligam e falam, vai ter uma convocação, vai ser um período de treinos aqui na Granja Comari, e a gente queria contar com você, quer saber se você tem a disponibilidade. Pô, na hora... às vezes, cara, o Palmeiras estava ganhando tudo na base naquela época também. Vamos chamar um médico do Palmeiras, também, cara. Não dá para saber como foi. Mas pode ser, eu acho que isso fortalece também o nome, né? E aí você tem que chegar lá pro Palmeiras, conversar lá, falar, cara, vou precisar ficar um tempo fora. Como é que é essa conversa? A convocação, teoricamente, eles são obrigados a liberar, né? Você tem liberação de qualquer serviço que você tem, mas você precisa conversar com eles, porque você vai desfalcar a equipe, você precisa contar com os seus colegas, né? Porque eles vão precisar te cobrir. E aí, mas todo mundo vibra junto, todo mundo tá trabalhando e batalhando junto. E é uma conquista de todo mundo. Personificada em uma pessoa, mas é uma conquista de todo mundo. Então foi super tranquilo e deram maior apoio. Isso foi em 2019, né? Seleção Brasileira Sub-17. Aí eu fui na convocação, fiquei 8 ou 10 dias lá, agora eu não lembro exatamente quanto tempo. Mas eu me dei muito bem com a comissão toda. E a comissão, ela era uma comissão de certa forma permanente, que já vinha o mesmo pessoal desde o ano anterior, desde 2018. E eles gostaram muito do trabalho, da interação. No final do ano tinha a Copa do Mundo. O período de Copa do Mundo seriam 40 dias, 20 dias de treino e 20 dias de Copa do Mundo, de fato. E aí eles me ligaram e falaram, não, a gente quer contar contigo e a gente quer contar contigo para o período da competição mesmo. Então, foi um médico pro período de treinos, ficou lá 20 dias, depois eu fui para a competição e fiquei mais 20 dias. E como que foi a competição? Onde que foi mesmo? A Copa do Mundo foi aqui no Brasil. Aqui. Foi Espírito Santo, foi Vitória, Goiânia e Brasília. Boa. Nessas 3 sedes. Fantástico, cara. Fantástico. Foi muito legal. E foi muito legal porque assim, eu tava vivendo o profissional do Palmeiras e aí tava vivendo um pouco da base, e aí pra seleção de base, pô, é incrível. Os meninos, tu vê que tem muita qualidade. Tu olha pra eles e fala, cara, esses caras vão chegar com certeza. E muita sede também, né, cara? De ganhar ali e tudo. E Copa do Mundo no Brasil, né? Muitas vezes eu fiquei me perguntando isso, assim, caramba, ir pra seleção brasileira já é difícil, né? Ir pra seleção brasileira estar numa Copa do Mundo é difícil. Ir pra seleção brasileira estar numa Copa do Mundo no Brasil é mais difícil ainda. E ganhar, que foi o que aconteceu no final, cara, então você se sente muito realizado, muito. Sabia que o cara fez até a música da conquista. Isso é uma lenda, eu acho que vai virar uma lenda, não sei, a gente nunca vai saber. Eu ouvi no Movimento em Foco isso e depois em outras conversas, mas eu acho que aqui tem muita gente que não ouviu, então acho que vale a pena um dia contar. Aí. Como que foi essa história essa de composição? Música, a história que, né, o pessoal que é convocado tem que falar alguma coisa lá na frente, tem que... Cara, eu já contei várias versões, eu nunca vou dizer qual é a verdadeira. Mas assim, uma coisa que acontece muito quando você está no futebol, assim, trabalhando em equipe, é que a primeira viagem, a primeira vez que você está com um grupo, você precisa se apresentar. Você precisa subir na mesa, subir na cadeira e se apresentar. O Thiago ia adorar isso. O Thiago ia gostar. Nossa, o Thiago ele ia pedir, perfil dele, ele ia levantar cara. a mão. Ia passar vergonha. Você já ia trazer o violão e ia cantar um sertanejo ali. Resenhaça. E aí eu fui pro período de convocação dos treinos e não me chamaram, não pegaram no pé. Eu falei, bom, passei por essa, mas aí quando eu vi que ia ter a Copa do Mundo e que eu ia, eu falei, cara, eu acho que eu não vou escapar.
mas você sempre precisa ou cantar ou contar uma piada. Falei, cara, vou cantar, porque contar piada eu sou péssimo, cantar também, mas pelo menos eu consigo enganar melhor. E aí eu pensei, mas para eles não pegarem no pé, acho que eu vou fazer alguma coisa que mexa com eles. E aí eu fiz um refrãozinho pequeno. O cara se preparou pro trote não, da mas, seleção. Ó, a mentalidade tava lá na frente, né? Porque ele falou, cara, vai vir, então deixa eu estar preparado, porque daí não vai ser de... Sorte é preparação ali. Mais alternativa, mais oportunidade, né? Preparação eu tava. Total. E aí eu acabei fazendo o refrãozinho. Não me chamaram, mas levaram vários instrumentos de pagode pra viagem. Não te chamaram? Não me chamaram. Eu consegui passar imune dessa. Acho que eles vão me chamar. Se alguém ouvir, a próxima vez... Deve ser maior atenção, né? Imagina você ali no departamento ali, todo mundo Quando você chamando. for pra principal, aí o pessoal agora vai te chamar. Vamos ver. E aí levaram instrumentos. E eu tinha ganho um cavaquinho, que eu tava brincando em casa. E eu peguei o cavaquinho e comecei a fazer as notas. E aí fui escrevendo e fiz um samba mesmo. Compositor. Mas envolvendo ali o que a gente estava vivendo. A gente teve uma palestra do Zé Roberto, então peguei algumas frases dele e joguei na música, que a gente ia ser campeão. O que aconteceu? A gente ia sempre de ônibus para os jogos, né? E eram uns 20 a 30 minutos e estavam levando os instrumentos musicais. E aí, de repente, já que não tinham me chamado, eu falei, não, então deixa eu mostrar um negócio para vocês. E aí mostrei a música. Aí todo mundo pirou e toda vez que a gente ia pro estádio, a gente ia cantando a música. Você imagina, o médico da seleção... pegar um cavaquinho. Esse cavaquinho aí é o algo a mais que a gente tem que ter, senão se for só... Puta que pariu, velho, sensacional. Vamos dar uma palhinha da música aqui, pelo amor de Deus. Você lembra ainda? A seleção vai jogar. Vou te falar, meu parceiro, você tem que respeitar o futebol brasileiro. Esse era o refrão. Então, imagina. A gente chegava no estádio com todos os instrumentos, com pandeiro, com tantã, com cavaco, com banjo, e todo mundo cantando. Então foi... E virou marca, né? A gente chegava cantando e a FIFA, né, tem as filmagens oficiais, ficava filmando isso. Teve reportagem pro Globo Esporte, foi um negócio maluco. Muito bom, muito sensacional. E, bom, a gente acabou pulando, na verdade, a gente foi atropelando essa história da seleção brasileira, mas, cara, e o profissional, assim, você já tinha, né, experiência da base, como é que é chegar ao dia 1 do profissional? Também vou querer saber o dia 1 do Santos, como é que você chega lá num lugar novo, né? Mas como é que foi para você, assim, como profissional, entrar numa estrutura? Talvez você já tinha até conhecido na época da base, de visitar lá o CT. Eu já tinha passado pelo CT, mas não tive contato, assim, com quase ninguém. E aí, quando o Gustavo me falou, lógico que nas primeiras vezes que você vai, tem um médico que já estava lá, né? Então, ou o Giba ou o Gustavo estavam lá. Então, para mim, acabou sendo mais fácil essa transição. Recebe, né? Recebe, mostra vai como é que mostrando. Funciona. Uhum. Você vai observando, vai fazendo algumas coisas, mas vai observando. Porque é um mundo diferente, né? Você precisa agir de uma forma diferente, conversar de uma forma diferente. É diferente você tratar um menino de 15 anos e um jogador nível Europa de 25, de 30, né? Ainda... Acendeu a luz, Ainda mais que, cara, que eu era muito novo, né? Eu ainda me considero muito novo na posição que eu tô, não acho que isso seja um problema, mas se você for ver, com 27 anos eu tava no profissional do Palmeiras e você olha para os lados e vê que é todo mundo 40, 45 anos, pessoas mais velhas mesmo. Então, você precisa de alguma forma contornar aquilo e talvez contornar a imagem que as pessoas vão ter de você. Então, você se dedica ainda mais. E aí, chegando no profissional, foi isso. Assim, eu observava muito o que o Gustavo e o Giba faziam e ia pegando as coisas e ia trabalhando em cima disso. Assim. Aí, se algum jogador precisava de alguma ajuda, eu conversava com eles. Muitas vezes eu falava, não, vou conversar com o Gustavo e com o Giba, até porque eles precisam ganhar confiança. Pensa que o corpo deles é a máquina de trabalho, é um instrumento de trabalho, né? E chega uma pessoa nova que eles não confiam, é difícil, né? Então, foi um processo de amadurecimento de um tempo. Não foi uma coisa, de repente, eles já olharam e já vinham me procurar. Serviço ali, né? E, tipo, como que é ir no campo, sentar no banco ali, ver um jogo? Como que é essa sensação?
Cara, é muito legal, assim, é uma sensação muito boa. As pessoas acham que é o melhor lugar de telespectador, né? Mas, na verdade, você tá ali trabalhando, então você tem que estar atento, porque muitas vezes o mecanismo de lesão, né? Você vê como o atleta se machucou, você já consegue pensar nas hipóteses e a hora que vai fazer o atendimento já tá com a hora tudo que tá mapeado. Correndo ali, você já tá pensando. com as hipóteses mapeadas na sua cabeça, né? E, pô, se for isso que eu vou fazer, se for aquilo, eu tiro, não tiro, aviso o treinador. Então você precisa estar atento o tempo inteiro. Mas lógico, é muito legal. A energia de um estádio de futebol, né? Mesmo para quem não gosta de futebol, é fantástica. Torcida gritando ali. A não ser que tenha a briga, que é algo péssimo, mas a energia do estádio é super legal. Você pegou algum caso complexo assim em campo? Alguma lesão bem considerável, assim, alguma coisa? Cara, complexo de atendimento, assim, não sei, uma concussão, um ligamento cruzado ali na hora. Isso sim. Ligamento cruzado no futebol profissional, não. No futebol amador, sim. Mas concussão, com certeza, né? E aí a gente precisa fazer o atendimento. Você precisa ter muita segurança. Se tu tem segurança no que tu tá fazendo, tu tem calma e tu consegue contornar muito bem, assim. Mas também não foi nada absurdo, sabe? Nada que eu não esperasse. Tá, já estava preparado para aquilo. A nossa formação de 3 anos da residência em Medicina do Esporte é justamente para isso. Legal. E como que foi passar por essa época tão vitoriosa do Palmeiras, estando lá dentro? Ganharam tudo, né? Ganharam tudo, pelo amor de Deus. Eu fiquei triste, né, cara? Eu fui muito privilegiado, eu acho, porque lógico que eu faço parte dessa construção, mas eu faço uma pequena parte. Todo mundo faz uma pequena parte, mas no todo, né, acaba chegando nessas conquistas. Mas, pô, campeão brasileiro 2018, campeão paulista 2020, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores de novo. Tu começa a olhar e falar, cara, realmente eu fui privilegiado, assim, porque é um momento histórico do clube. Você né? fez o seu trabalho, faz parte disso, né, cara? Isso. Tem tu constrói. Um tijolinho seu ali. Fora tudo que a gente construiu na base. Então, eu acho que é muito legal, mas é muito fruto do comprometimento, da organização, da seriedade que todo mundo ali estava envolvido, de todo mundo que estava envolvido, né? De quem estava envolvido diretamente e indiretamente, assim. Então, e para quem gosta de futebol, cara, tenho todas as medalhas lá em casa, né? Eu olho para elas e falo, caramba, cara, quando que eu ia pensar nisso? Animal. Que legal. E, bom, você estava falando desses problemas extra-campo. Você chegou a pegar algum problema, tipo, de briga, de estádio, de vocês ter que sair? Porque, assim, vocês estavam numa fase boa, mas não pegou, só ganhava, só? Não, mas não da torcida, né? Da torcida do adversária, jogo do Palmeiras e Grêmio no... Tipo, cara, você saiu no ano ônibus... passado, no jogo Palmeiras e Grêmio do ano passado, que a torcida do Grêmio invadiu, porque o Grêmio tava, não sei se naquele jogo caiu ou ia cair logo em seguida. Cara, deve dar um cagaço da porra. E meu coração gremista, né, cara, de nascença, olhava e falava, pô, o Grêmio, cara, não precisava cair, né? Mas a torcida invadindo e os jogadores correndo pra dentro do vestiário. Só que eu já tava dentro do vestiário. Nossa, é verdade, nesse jogo, cara. Você tava no jogo? Eu tava no jogo, mas eu já tava dentro do vestiário nessa hora. Mas você que tava fazendo o jogo. Foi. Puta, eu lembro, os caras entraram. Eu tava assistindo na TV. Foi até o Veiga, tava dando entrevista, ele teve que sair. Foi esse jogo. Nossa, cara. Que bizarro. Então, assim, já aconteceu, mas de fase ruim do próprio clube, não, assim. Acho que agora no Santos está tendo mais cobrança, porque está passando por um período de reformulação, assim como o Palmeiras passou em 2014, 2015, mas não a ponto de ser algo que necessite de uma urgência médica, algo nesse sentido. Entendi. E já que você citou o Santos aí, como que foi essa transição do Palmeiras para o Santos? Como que aí você chegou meio de bate-pronto ali, né, pro Santos, como que como foi eu tava falando, São Paulo engole as pessoas, né? Quando eu queria quando eu tava acabando a residência, eu queria voltar para Santa Catarina e o Gustavo me chamou, não, eu precisava de ajuda no profissional. Eu falei, cara, profissional, eu preciso viver recusar. Isso. Uhum. Beleza, aí entrei como mais um médico no profissional do Palmeiras, vivi tudo que eu vivi seleção, categoria de base, e eu já tava me programando, cara, não, então agora, né, eu e minha esposa, não, então agora nós vamos começar a organizar a volta para Santa Catarina. De repente, era 10 de janeiro, ligam do Santos e falam assim, olha, a gente gostou muito do projeto que foi feito dentro do Palmeiras e agora a gente queria um projeto igual aqui no Santos.
Eu falei, cara, viver como coordenador médico de uma equipe profissional, eu não sei se eu vou poder viver isso depois, então eu preciso ir. E foi assim, um dia ligaram, no outro eu estava em Santos, no dia ligaram e eu estava no treino do Palmeiras, no outro eu estava em Santos, que eu fui para uma reunião, mas já estava resolvendo problemas médicos do Santos. Falei, cara, já sou. Mas quem que liga, assim? Não a pessoa, mas tipo, é diretoria. É diretoria executiva, pega, liga, fala, porra, conhece teu trabalho, né? Com Palmeiras. Exato. E eles não estavam confortáveis, né? Por eu estar no Palmeiras, mas isso acontece. Eles queriam saber, pô, tem interesse, não tem. E eu falei, não, vamos, é um grande desafio. Esses tempos atrás, minha esposa estava perguntando, né? Tu se arrepende? Porque o Palmeiras continua ganhando, né? E o Santos está numa situação difícil, está remando. Eu falei, olha, eu acho que minha vida no Palmeiras era muito mais fácil, né? Porque o Palmeiras é em São Paulo, eu moro em São Paulo, Palmeiras ganhando, a responsabilidade minha profissional era menor, mas não me arrependo nem um pouco, porque o desafio de estar lá e de querer fazer as coisas dar certo e de construir alguma coisa é enorme, né? Imagina o passe do Dilda, né? Os caras tiraram ele do Palmeiras ali. Bastante ali. Você pagou muito pra ele vir aqui? A gente pagou uma aguinha uma aguinha que ele tá tomando na caneca. Thiago, quantas cervejas você já tomou, cara? Eu tomei aqui, só cara, aqui foram 4. Eu tô na primeira ainda aqui, ó. É que eu já sou uma figura, cara, que... Carimbado. É que hoje é sexta, né, Hoje cara? é sexta. Feriado. Eu nem tenho que correr 19 quilômetros amanhã. Sextou. Sextou, bebê. Mas legal, cara. Meu pai é santista. Dedicar esse episódio pra ele. Meu pai é santista. Falei que ia entrevistar o médico do Santos. E ele reclamou, porque o torcedor santista gosta de dar uma cornetada. Pior que não, cara. Ele até tentou achar ele tinha uma camiseta lá da época, não é do Pelé, foi um pouco depois que ele tinha ganhado toda autografada, não achou, mas vai achar tinha ainda. Que ter colocado ali atrás, né, a camiseta do Santos. Do Santos, então, eu tentei achar. Eu fui pra Cruzeiro esse final de semana e ele não achou, porque ele tem, cara. Quando a Aninha vier aqui, a gente vai colocar todas as camisetas dos Corinthians que eu tenho ali. Aninha, ó. Acha horário na agenda aí. Ô Gui, e eu sempre faço essa pergunta pra galera do futebol que vem aqui, porque eu sou muito curioso de saber isso. Você já deve ter visto um monte de jogador jogando lá, treinando. Como é que tem algum jogador que você fala, puta, cara, esse é fora de série, pega na bola, tem alguma coisa mágica ali? Tem alguém que você acompanhou? Tem, a gente percebe isso, né? É difícil de a gente dar nomes. Assim, tecnicamente, eu fiz um treino da seleção da Argentina antes do jogo semifinal contra a Holanda na Copa do Mundo, né? Eu estava em campo, né, caso precisasse de alguma urgência, de alguma emergência, de um atendimento médico de urgência. E eu peguei o treino da Argentina. Inclusive foi no momento do 7-1, né, da Alemanha no Brasil. E, cara, o Messi é impressionante. Impressionante. Tecnicamente é um cara que todas as faltas, todos os chutes, todos os pênaltis ele acertava. É uma coisa que tu fala, não, realmente o cara é o que é e prova até nos treinos, né? Mas em termos de mentalidade, assim, tem vários, cara. Vivendo no Palmeiras, né? O Gustavo Gomes, o Dudu, eram caras que tinham uma mentalidade muito boa para treino, né? Agora no Santos, o Ricardo Goulart é um cara que chega 1h30 antes do treino para fazer todo o trabalho de cuidado que ele precisa fazer. Mas assim, tu vê que tem muitos atletas têm uma mentalidade diferente, assim, e eles chegam justamente por conta da mentalidade deles. Eu acho que tecnicamente tem muitos atletas que talvez teriam condições de chegar, mas mentalmente são poucos que chegam porque... Mas a dedicação ali, né, pra poder proporcionar no jogo, né? Você atendeu o Goulart, não atendeu? Não, eu avaliei a corrida dele quando ele veio para passar com o Doc, ele estava na China ainda. Isso. E aí ele chegou na acho que já faz até mais tempo, eu acho. Na verdade, aí ele chegou com todo mundo, aí o Doc pediu pra... Com todo mundo, 3 seguranças lá. Tinha, 3 seguranças, E passou com o Bessa, é isso que eu falo. Não, mas não foi, cara. Pior acho que eu sou filho das estrelas. Não, tu é da nova geração. Foi literalmente assim, o Gustavo desceu, Fábio, eu preciso ver a corrida dele, avalia pra mim. Então, eu só filmei de frente, de lado, cara, em 5 minutos. Eu editei e dei pro Gustavo. Falei, Gustavo, tem isso, aquilo. Entreguei e saí da sala e aí ele conduziu o resto ali, mas foi muito pontual, foi tipo 5 minutos. Com certeza, se ele ouvir isso aqui citado, ele fala, porra, esse cara nunca me atendeu, mas eu avaliei ele, tava pelo menos os seguranças lá, tinha uns 3 seguranças junto lá, que ele tava na fase da China lá, tudo lá.
Mas já vi a corrida dele. Mas esses caras, então, assim, que são meio fora de série, assim, em questão de mentalidade, de profissionalismo, né? Assim, eu acho que o cara, para chegar no alto rendimento, ele precisa ser competitivo. É uma coisa que eu falei no Movimento em Foco. Assim. Mesmo os profissionais que estão envolvidos precisam ser competitivos, cara. Eu sou competitivo. Lógico, tu nunca deixa isso passar acima de outros princípios, né, que são importantes, de respeito e tudo mais. Mas para você estar ali, cara, você tem que ganhar. E para ganhar você tem que ser competitivo, você tem que querer. E eu vejo que esses caras de alto rendimento, eles são muito competitivos. Eles são competitivos em tudo. Eles são competitivos qualquer coisa aposta. No poker, eles são competitivos na sinuca, eles são competitivos no bobinho, no rachão, eles são competitivos em tudo, cara. Sensacional. Fabião, estamos aqui, ó, trajados, camiseta do Extrema. Camiseta do Extrema. Hoje você veio com uma estampa nova. Ó, tiro, fight leque, longão, play no Extrema. A gente precisa fazer uma do futebol, né? Uma de futebol. Então, pessoal, deixem aqui nos comentários sugestões do que a gente deixa no futebol. Tipo, rolinho, chapéu, não sei o quê e play A gente Extrema. podia perguntar pro Dilda, cara. O Dilda Dá uma sugestão assim, se fosse pôr tipo uns me 3, preparar. assim, se eu me preparar, vai sair. Vocês sabem. Manda pra gente depois, assim, uma sugestão. Aí que vamos fazer futebol, tênis, vôlei, todas essas coisas aí a gente vai fazer. Boa. Se você quiser adquirir essa camiseta do Extrema, o link está onde, Fabião? Tá em algum lugar na descrição na desse descrição podcast. do Spotify, tá no nosso site também. A gente põe no Store toda hora. Também põe no Store, só você clicar aí. E camiseta de qualidade reserva, né? Reserva. Não tem nem o que falar. Se vocês colocarem no Google Extrema e reserva, vai aparecer lá. Extrema com 2 M's. Com 2 M's. Sempre lembrando. Que significa o quê? Coroa em grego. Em grego. Que Boa. tem a ver com o quê? Sucesso. Sucesso. Então a gente chama as pessoas de sucesso. E o Gui é um cara de sucesso. É um cara de sucesso. Mas agora, saindo do sucesso, a gente vai puxar para um momento que é que você passou um perrengue e onde você achou alguma coisa que te dá energia, que é o quê? Momento Z2. Momento Z2, nosso patrocinador oficial aqui. Você lembra de algum momento Cara, desse, Gui? Quem trabalha com alto rendimento, com um esporte, em diversos momentos eu acho que você se vê assim, dessa forma, sabe? Caramba, como eu saio daqui, né? Eu não sei dizer se é sem energia a palavra, mas numa encruzilhada que tu fala, preciso sair de alguma forma, né? De alguma forma eu tenho que sair desse buraco para alcançar o resultado. Né? Por exemplo, na seleção brasileira, eu lembro que teve um atleta que machucou, teve uma fratura de punho, mas era uma fratura que estava alinhada, incompleta. E aí é o zagueiro titular da seleção brasileira, aí você fica, cara, eu vou cortar o cara, mas talvez com uma proteção dê para ele jogar. E nesses momentos, a gente se identifica muito com os atletas e a gente... Assim, a gente vive a tristeza dos atletas quando eles têm a lesão, sabe? Então, cada lesão que acontece, isso, de certa forma, nos afeta. Ainda mais você cara. tendo passado por isso, né? Vivenciado também, isso, né? de certa forma, nos afeta. Então, você sempre que acontece algo assim, você precisa, de alguma forma... Não, cara, vamos lá. Puxa pra cima e vamos resolver de alguma forma, sabe? E aí, no caso desse atleta, né? A gente conversou com ele, discutiu com a comissão, pensou em todos os riscos, benefícios. Você fica pensando, né? Pô, se eu cortar, era a semifinal e o menino com 17 anos e talvez aquilo ali vai formar o resto da vida dele, né? A carreira dele é importante para ele. Eu digo que saúde não é necessariamente o que é melhor para o seu punho, é o que é melhor para o atleta de uma forma geral, levando em consideração fatores biológicos, psicológicos, sociais. E aí, naquele momento, a gente achou, não, vamos fazer uma proteção, mas vamos para o jogo. Né? A gente vai correr um certo risco, mas é um risco assumido, a gente entende que os benefícios vão ser maiores. E no fim deu certo, o menino jogou semifinal, final, fomos campeões, não teve complicações em relação a isso, mas é um momento em que assim, você precisa, né? Sim. Cara, calma aí, como é que eu saio daqui? Tá legal. Vitor Castelo Branco, a gente vai ter que renegociar esse contrato de patrocínio. Por quê? Porque a gente tá dando agora um kit Z2 pro médico do Santos. É. Com histórico de Libertadores, Mundial, de seleção, de tudo, cara. E a gente vai dar... Você tá correndo? Você tá fazendo alguma atividade física? Cara, pedalando? O que sobra de tempo pra mim, né? Porque eu tô acordando 5 da manhã para descer para Santos, chegar em Santos 7h15.
Os atletas começam a chegar às 7h30, treino começa às 9h no campo, vai até meio-dia, 1h, sobe, atende os pacientes da Care. Então, no intervalo de meia hora, 40 minutos, treina o que dá, seja corrida, seja na academia, para manter saúde. Mas pensando em programação, em planejamento de prova, qualquer coisa assim, esquece. Mas aí tem um kit que é seu, você pode levar para sua casa, cheio de géis de carboidrato aí, dos melhores sabores, cara. O Putinelli que você falou, eu não sei se eu tô falando uma groselha aqui, mas ele ajudou a desenvolver, né? Então tem o DNA aí do seu amigo aí, técnico aí. Então você pode tomar antes do seu treino de meia hora aí. Mas qualquer coisa eu posso tomar quando eu estiver, né, na viagem, né? Vai para Santos, volta para Santos, tá meio cansado, vai ter que atender, toma um gelzinho, vamos. Tem um squeeze, tem um boné aí para você andar na orla de Santos lá também, né? Pôr na bike ali para dar uma pedalada. Boa. E é isso. Ô, Dilda, e a gente sempre pergunta para os convidados assim para dar alguma dica para os ouvintes, seja de livro, de série, de às vezes algum atleta que é legal pesquisar sobre a vida. Então a gente queria saber de você se você tem alguma indicação pra gente. Cara, livro, eu gosto muito de biografia. Eu gosto muito de ler biografia. Ultimamente eu tenho ouvido audiobook também, porque nessas idas e vindas de Santos, os podcasts eles não me saturam, eu preciso de mais coisa, então audiobook. Mas de livro, cara, acho que, falando em biografia, a do Agassi já tá batida aqui. O Thiago já terminou de ler, então Brasil. Não vale mais tanto, talvez. Brasil. Mas a biografia do Phil Jackson, 11 Anéis, é super legal. Falando em esporte, né? Os livros do Tim Grover, que era o preparador físico do Michael Jordan, depois foi do Kobe Bryant, trabalhou com o Dwayne Wade. Cara, são sensacionais. Eu não sei se tem traduzido esses livros, mas é Relentless e Winning. Cara, são livros fantásticos para quem trabalha com atleta, principalmente para quem trabalha com atleta de alto rendimento, sabe? O livro do Phil Knight sobre a Nike também é fantástico. Eu acho que são boas opções. E série, tem uma série, se eu não estou enganado, da Netflix, chama Playbook, talvez. Playbook, que é bom, com os treinadores, né? Cara, fantástico. Fantástico. Sensacional. O José Mourinho, né? Tem treinadores de vários esportes, então eu acho que é uma série que é muito legal de assistir, quem gosta de esporte. Né? Eu ia perguntar se você pegou o Hendrick na base, cara, porque é o menino que tá agora estourando, né? Peguei desde o Sub-11, né? Como até que o foi? Sub-16 agora, né? Que ele vai fazer 16 anos. Ele é um menino que, assim, logicamente, ele tem uma parte técnica muito bem desenvolvida. Fisicamente, ele tá acima dos meninos da categoria dele. Pô, moleque, 15 anos jogando na seleção sub-17, estourando, melhor jogador do campeonato. Também, mas eu acho que um grande diferencial dele, o que eu falava pra ele, pro pai dele também, é a mentalidade. É o que nós estávamos falando. Assim, o menino, ele tem uma mentalidade vencedora e é aquilo, cara. Ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar. Imagino que ele vai chegar onde ele quer chegar por conta disso. Assim, ele, mesmo quando o Palmeiras ia jogar contra adversários mais fracos, né, teoricamente, ele não se contentava em fazer um gol. Então ele precisava fazer 3, ele precisava dar 2 assistências. Ele botava as metas dele para sempre puxar para cima. Então, acho que as coisas elas não acontecem por acaso, né? A pessoa ela vai construindo o caminho dela, né? E com ele foi isso. Né? A gente vê, cara, às vezes ele vai lá na Care e treinar tudo e, cara, a gente vê, assim, o menino realmente é focado naquilo, né? Tem a determinação do que quer, fora que, cara... E assim, não ganhou nada ainda, né? Se for pensar, da base, ele ganhou muita coisa na base, mas e aí? Quantos atletas ganharam alguma coisa na base, não ganharam nada no profissional e ninguém sabe, ninguém conhece? Então, assim... mas coloca uma pressão no menino também, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, ele tá cumprindo etapas, eu acho que o processo de formação dentro do Palmeiras é muito bem desenhado, muito bem alinhado, então eu acho que eles têm isso... muito bem sedimentado o caminho que eles vão seguir com o Hendrick, mesmo com todas as pressões. Talvez seja o grande nome novo aí do Brasil, acho que talvez no futebol, né? Sei lá, veio o Neymar e agora o Hendrick, talvez o novo nome aí, polêmica. Fala, Fabião. Não, boa, cara. Você tirou aí um assunto no final aí da manga, cara. Quatro cervejas. Já tava indo pro final, ainda pôs mais um assunto bom aí, cara.
E aí, Thiagão, algum recado aí? Cara, primeiro... Tem vários recados. Vários. Né? Já falamos da camiseta, que é super importante pro pessoal poder comprar e estar trajado de Estema nas ruas de São Paulo, do Brasil e do mundo. E o próximo recado é agradecer o Dilda por ter vindo aqui diretamente de Santos, parado no Estema, ainda tem muita coisa para fazer aí. Obrigado, Gui. Se quiser deixar falar suas redes sociais aí, o pessoal acompanhar seu dia a dia, seu trabalho. Eu não sou tão atuante quanto o Thiago, eu acho, mas eu tenho, né? Às vezes eu posto alguma coisa. Obrigado pelo convite. Muito, muito legal a resenha aqui com vocês. Tô no auge, né? Passei pelo Flow e agora cheguei no Estema. Opa! É isso aí. Né? Cheguei no Santos. Agora é só ladeira abaixo, viu? Eu me preocupo um pouco com isso. Mas obrigado, espero que tenha sido proveitoso, espero que as pessoas gostem. Não, foi as pessoas que vão e voltam de Santos todo dia, como eu, que elas ouçam isso no E aí, carro. quais as objeções do Santos esse ano? Objeções do Santos? Quais objetivos, desculpa. Quais os objetivos? Entendi. Objetivos do Santos. Suspende o álcool, tira os álcool. Aí eu falei, caralho, quais os objetivos? Confundi. Quais os objetivos do Santos esse ano? Cara, o Santos está passando por um momento de reformulação. A gente está fazendo uma transição dentro do núcleo de saúde, né? Eu costumo pego essa fala do Charles, que é o coordenador do núcleo, que a gente está passando por uma reformulação de recursos humanos, de processos e de estrutura, né? A gente está precisando mudar tudo isso para alcançar os objetivos, os resultados que a gente quer e que o Santos merece. Mas, lógico, passa por reestruturação financeira, passa por desempenho dentro de campo, que é o que conta. Então, acho que tem muito trabalho ainda para ser feito, né? Eu posso falar em termos do departamento médico e do núcleo de saúde, que eu acho que a gente já está alcançando grandes indicadores com pouco tempo de trabalho, mas a gente sabe que o processo é longo. Muito bom. Muito Santos vai voltar a ser campeão. Maior alvinegro. Meu pai vai ficar feliz. Eu tenho minhas dúvidas se é o maior alvinegro ou não. Enfim, outros recados aqui. Temos recados? Recado que assim, você gosta do Estema? Você gosta do Estema? Cara, eu gosto muito do Estema. Então você pode colaborar. Eu edito o episódio e eu ouço o episódio depois pra ver se tá tudo bem. Eu ouço umas 3 vezes o episódio, cara. Então você ainda cuida das redes sociais, né? Ainda faz as postagens. Então você pode colaborar com o Estema sendo membro do Estema no catarse.me/Estema. Link também está na descrição aqui do episódio. Você pode contribuir com 5, 10, 20 reais e aí ajuda a gente a comprar a nossa Heineken. Custa, cara. Imagina, o Dilda falou, cara, eu quero a água da Noruega, da fonte do norte. No Flow tinha, né? Cara, então, isso é caro. Imagina, tem que trazer de avião, né, refrigerado lá. Porque senão ele não toma. Ele falou, não, se vocês não tiverem editor, eu não venho, não. Então, eu até achei que vocês eram patrocinados, né? Heineken, estamos esperando a proposta. A gente tem patrocinador de gel, a gente vai abrir um gel para tomar aqui, né? Apesar de ser um gel muito bom, a gente não vai abrir ele para tomar aqui. Não dá, a gente não vai fazer exercício, nada agora. Bom, então você pode ser membro aqui do Estema. Aqueles recados de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, no Spotify. No YouTube tem 2 agora. No Spotify você pode seguir o Estema Podcast, classificar como 5 estrelas lá, né? Bater o sininho, as coisas, tudo. Tem sininho no Spotify? Tem sininho no Spotify. No YouTube agora a gente tem 2 canais. Um canal de cortes, que é o Cortes do Estema, e um canal com o episódio completo. Então sigam os 2. Se você quiser deixar rolando na sua TV enquanto sua sogra tá em casa, vai lá pra ela ver o Estema. E no Instagram também, @EstemaPodcast, Tica Amura, Fábio Bessa, Guilherme.Dilda. Até semana que vem. É isso. Tchau. Brasil. Valeu.